Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Real Madrid de Xabi Alonso, novo técnico do clube, que teve a Copa do Mundo de Clubes como sua primeira experiência, tentou implementar o sistema com 3 zagueiros que usou no Leverkusen, mas rapidamente mudou de ideia. Ele ainda parece tatear o grupo e buscar o melhor sistema tático, o melhor 11 ideal da equipe, mas em termos de resultados, não dá para dizer que ele está indo mal. Apenas uma derrota, e que derrota, né, para o Atlético de Madrid, 100% de aproveitamento até aqui na Champions e também vitória no El Clásico contra o Barcelona. Vou sacar aqui a nossa prancheta e falar sobre esse time base, se é que dá para afirmar que isso existe no Real Madrid atual, com o Xabi Alonso. Muda bastante aqui as peças, mas a gente vai cantar aqui uma escalação base para vocês, beleza? Courtois no gol. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui no enquadramento, né? Ó, tá meio nublado aqui, eu posso mexer aqui, ó, para ver se ele fica um pouquinho melhor. Acho que dá para ver um pouquinho melhor agora, né? Vamos começar então com Courtois no gol, Valverde ou Carvajal ou até mesmo Arnold na lateral direita, Militão e Haaland na zaga, Carreras na lateral esquerda. A dupla de volantes pode ter o Arda Güler ou o Camavinga ao lado do Tchouaméni. O Bellingham pode jogar pela direita ou mesmo o Mastantuono. Bellingham também pode jogar centralizado ou mesmo o Arda Güler. O Vini Júnior, esse sim é inquestionável na esquerda, e o Kylian Mbappé, esse também titular absoluto aqui no comando do ataque. Lembrando que esse elenco ainda tem nomes como o próprio lateral direito Arnold, que eu falei, os zagueiros Rudiger e Alaba, os laterais Fran Garcia e Mendy, laterais esquerdos, na verdade, né? O meio atacante Brahim Dias também joga aberto pelos lados, e os atacantes Rodrigo, também pode jogar centralizado ou nas duas pontas, preferencialmente pelo lado esquerdo, né? É o que se diz, pelo menos, que ele está tendo essa preferência de jogar pelo lado esquerdo. E as opções aqui para jogar mais à frente, o Gonzalo e o Endrick. Esse time joga num 4-2-3-1, que muitas vezes pode ser visto como um 4-4-2 base, com uma mudança de posicionamentos. Contra o Barcelona, por exemplo, em tese, o Camavinga começou o jogo ao lado do Tchouaméni, na dupla de volante, com o Bellingham à direita, o Güler centralizado e o Vini à esquerda. No decorrer da partida, o Camavinga foi fazer o lado direito, né? O Güler abriu aqui pelo lado esquerdo, centralizando o Vini Júnior, e o Bellingham foi quem jogou aqui, né, mais como um segundo volante, semelhante ao que ele foi no Borussia Dortmund, beleza? Então houve aqui essa mudança de sistema táticos. Em jogos mais tranquilos, inclusive, o 4-4-2 ele fica mais aparente com a opção do Güler como segundo volante e o Mastantuono jogando pelo lado direito. Nas ausências do Bellingham por lesão, o Brahim também começava o jogo aqui pelo lado esquerdo, beleza? E apesar do Valverde ter dito que não gosta muito de jogar como lateral direito, nas recentes ausências aí do Carvajal e do Arnold, ele foi frequentemente usado no setor, inclusive jogou o Clásico contra o Barcelona nessa posição, beleza? A saída de bola é um tanto quanto incomum. Normalmente só um zagueiro se apresenta aqui como opção de passe dentro da área e o outro se posiciona do lado de fora. Vocês já viram isso? Contra o Barcelona, principalmente, eu vi esse padrão aqui no Real Madrid. Normalmente é assim, né? O goleiro aqui e esse outro zagueiro que ficam dentro da área, ele se apresenta aqui como essa opção de passe. Por exemplo, aqui o Militão encosta no Courtois. O Haaland ficando aqui pelo lado esquerdo da grande área, atraindo a atenção aqui de um dos atacantes. Isso possibilita ao Militão sair da área conduzindo a bola, porém com menos marcação e mais opções de passe, né? Porque os volantes e os laterais eles se posicionam em linha, como essas opções, e se um jogador sobe aqui para pressionar o Militão, naturalmente um jogador fica livre para receber o passe, beleza? Então se alguém que estiver marcando aqui um desses 4 jogadores subir, esse vai ser a opção de passe aqui mais fácil, né, para o Militão conseguir fazer nessa saída de bola, beleza? O mesmo acontece se ao Haaland, que busca aqui a bola mais à esquerda, dentro da área, o Militão se posiciona aqui fora, à direita, né, da área, tá? À frente dos dois aqui, se posicionam os 2 volantes por dentro, os 2 laterais por fora. Se a pressão do adversário se concentra nas opções de passe por fora, naturalmente o passe vai acontecer, né, nos volantes por dentro. Por isso o Güler está sendo bastante utilizado, aproveitado como esse volante, esse meio campista mais recuado, né, quase um volante. O time não tem um redista como o Kroos, né, ou um volante que tem um passe mais qualificado como é o Rodri no City, como é o Kimmich no Bayern,
o Zubimendi lá no Arsenal. Então o turco ele fica encarregado de qualificar essa saída desde trás e fazer a bola chegar com mais qualidade nos homens da frente, beleza? Já quando a pressão aumenta por dentro, o Real opta a sair por fora, né, com os laterais. Naturalmente, um volante vai encostar nesse lateral para poder receber esse primeiro passe por dentro e aí sim acionar o ponta. Porém, a ideia é sempre fazer o passe no espaço, no ponto futuro, não no pé. A ideia é que o ponta receba a bola já em condição de conduzir para o ataque, de frente para o gol. Então, sempre que a bola vem aqui do lateral para o volante, pode ter certeza que esse passe para quem estiver aberto vai ser no espaço, vai ser na frente, para já conseguir fazer uma ligação, não tão direta assim, né, mas com poucos passes, tá? Administrando pouco a posse de bola, já conseguindo ligar aqui os atacantes. O time do Xabi Alonso não tem intenção ou característica trocar muitos passes antes de acionar os atacantes. A ideia é fazer com que a bola chegue rápido, né, nos homens de frente e a característica muda de jogo para jogo com as escolhas das peças, beleza? Vamos aqui explicar aqui algumas especificidades aqui dessas escolhas. Quando joga o Mastantuono pelo lado direito, ele pode ser um atacante mais ofensivo. Naturalmente, ele não recompõe com a mesma intensidade, né? E sustentá-lo num jogo grande demanda um meio-campo mais marcador ou um lateral mais protegido, mais contido aqui na defesa, beleza? Agora eu já estou falando aqui sobre as características desses jogadores aqui de frente. Agora, quando joga o Bellingham pelo lado direito, naturalmente ele vai ter passadas mais largas do que velocidade, como essa característica. E muito mais as infiltrações quando a jogada iniciar pela esquerda como ponto forte. Quando ele joga nessa posição, normalmente ele vai tentar conexão com alguém do meio, mais do que investir em velocidade. Porém, ele entrega muito mais recomposição do que o Mastantuono, beleza? Então, o Bellingham, ele muitas vezes, quando ele estiver aqui do lado direito, ele vai tentar soltar a bola rápido, e quando a jogada estiver pela esquerda, ele vai aparecer na área como esse homem surpresa, tá? Ele é esse jogador com essa característica. Contra o Barcelona, jogou Camavinga por aqui, e essa escolha foi pensando 100% na fase defensiva. Já já a gente explica aqui as especificidades da escolha do Camavinga nessa posição. Já na esquerda, a ideia é dar mais liberdade pro Vini Júnior na dupla de ataque, mas ele naturalmente, mesmo quando é escalado aqui como segundo atacante, ele vai cair um pouco mais para a ponta para poder buscar o quê? O mano a mano, a jogada individual e o corte para dentro, buscando o chute cruzado. Com isso ele pode trocar de posição, inclusive, com o Brahim, que quando atua por ali faz esse movimento em X para poder se tornar mais um meio-campista por dentro, tá? Então o Brahim ele pode sair daqui e vir para cá quando o Vini Júnior sai de dentro para fora. Então esse movimento aqui é muito visto. O Vini saindo de dentro para fora, o Brahim saindo de fora para dentro, beleza? O Mbappé ele é um capítulo à parte, né? Apesar dos números espetaculares nesse início de temporada e o protagonismo conquistado por ele no time merengue, né, por todo o mérito dele, o problema dos impedimentos segue extremamente, né, visível, né? Não consegui pensar numa outra palavra. Ainda é muito, muito visível, né, esse problema aí dos impedimentos. Ele é muito rápido, né, os desmarques de ruptura dele, ou seja, quando ele corre para receber a bola no espaço, né, normalmente eles são feitos um segundo a menos, né, do que a reação dos marcadores e até antes do que o passe é feito, né, pelo seu companheiro. Com isso, no frame em que é marcado o impedimento, muitas vezes ele está um bico de chuteira ou um corpo projetado à frente da linha, algo que obviamente é ligado à posição que ele joga. Pelo menos essa é a minha visão, a minha interpretação, tá? Desse problema aí do Mbappé ficar tanto impedido. Um time que prefere transicionar rápido no lugar de manter a posse no campo de ataque, as defesas que jogam contra o Real Madrid vão estar em posições mais avançadas, o que vai dar espaço para o Mbappé correr nas costas, mas também maior possibilidade de ficar em posição irregular. Eu conversei inclusive com um inscrito aqui do canal, que é fã do Madrid. Segundo ele, é mais um problema de quem executa o passe do que do receptor. Eu discordo. Eu acho que a posição atrapalha também. O melhor Mbappé que eu vi foi jogando na ponta esquerda, na Copa de 2022. Sempre recebia a bola na frente de um lateral, onde ele tinha não só o ataque ao espaço ao receber no último passe como arma, mas também o drible, né, o artifício da velocidade para poder chegar na frente do seu marcador. Quando ele conseguia a vitória pessoal sobre ele, é claro. Posição em que ele também consegue segurar a atenção individual desse lateral, afastando aqui do zagueiro e abrindo espaços para quem estiver de dentro, ou até uma infiltração, né, de um companheiro vindo de trás. Né, se fosse o caso, para mim, a melhor posição do Mbappé
seria realmente uma das duas pontas, né? Seja a esquerda, seja a direita. Ele fez a direita muito bem quando ele começou lá no PSG, vocês lembram? Tinha o Cavani, tinha o Neymar ainda jogando como ponta, o Mbappé vindo do Mônaco, mas ainda ali aquele segundo atacante jogando ao lado do Radamel Falcão Garcia, foi colocado num primeiro momento à direita e foi bem, cara. Na Copa de 2018 ele também era titular da ponta direita, então não é uma posição problemática para ele. Ah, mas ele não gosta, ele não se sente tão confortável. No PSG ele também reclamava de fazer pivô e jogar de centroavante. No Real Madrid ele está um pouco mais piano, jogando nessa posição. Não sei até quando. Talvez ele tenha percebido que nessa posição ele faz mais gols, mas também fica mais em impedimento, e eu vejo isso um problema gravíssimo, beleza? E assim, o Real joga num 4-4-2, ele pode jogar, né, também como segundo atacante, ou num 4-2-3-1, onde ele pode fazer aqui esse movimento, né, para quem jogar da direita vir pro meio espaço e ele atacar o meio espaço do lado oposto, receber a bola muito mais de um lado para o outro, né, um passe mais lateral, do que um passe, uma enfiada de bola que faça ele ficar sempre ali, né, em impedimento, beleza? Ele pode jogar num trio de atacantes, se não numa linha de 4 meio-campistas jogando como ponta, né? Na posição de 9 ele sempre vai ter que fazer a sua corrida antes dos zagueiros que o marcam com sobra para conseguir escapar. Se o passe não for feito no momento correto, ele naturalmente vai se colocar em posição de impedimento. Para mim, é essa análise que eu faço aqui dessa posição do Mbappé, beleza? Falando de defesa agora, defensivamente o Madrid tem duas maneiras de se postar. Apesar de não usar mais sistemas com 3 zagueiros como base, o Xabi tem uma variação para quando desce as linhas. Em pressão alta ele mantém o 4-4-2 encaixado, tá? Aqui no adversário. Linhas bem altas, atacantes pressionando zagueiros, pontas pressionando laterais, tá? Seja o Vini, seja o Güler, seja um meia aqui ao lado do Mbappé, e seja quem for aqui os pontas, seja o Camavinga, seja o Bellingham, seja o Brahim, enfim. O próprio Vini jogando aqui pelo lado esquerdo, Rodrigo saindo do banco também. Quem tiver aqui na esquerda vai marcar aqui em cima os laterais. Se os volantes se verem em inferioridade numérica, um dos zagueiros vai saltar a pressão para igualar o número de jogadores no setor, beleza? Contra o Barcelona, por exemplo, foi o Hausen, que fez muito isso. Se vendo ali, tendo que marcar o trio de meio-campistas do Barcelona, o Hausen fez muitas vezes aqui esse salto de pressão para se tornar quase que um primeiro volante aqui da equipe do Barcelona, e deixando aqui o Real Madrid bem exposto na defesa, né? Com os laterais bem abertos e o Militão tendo que cuidar de tudo ali na defesa. Mas olha, o Militão fez uma partida monstruosa, tá voltando muito bem dessa lesão gravíssima que ele teve, graças a Deus aí, né? Tanto pro jogador quanto para a seleção brasileira, né? Que é um jogador aqui muito importante. Então, especialmente em times que jogam no 4-2-3-1 com 10 por trás de um atacante mais avançado, é importante o Hausen fazer esse salto de pressão. Porém, quando desce as linhas, a estratégia muda. Se o time estiver sendo atacado pelo meio, o Tchouaméni, ele vai recuar aqui, ó, para se transformar quase que num terceiro zagueiro, tá? Formar aqui uma linha de 5. Ele fica ali como um quinto defensor. Com isso, se o time estiver jogando com o meia como o Güler ou como o Bellingham, ele também vai recuar para a linha dos volantes. Com isso se monta aqui o 5-4-1 sem bola do Real Madrid. Mas se o time estiver sendo atacado pelo lado, além do recuo do meia para baixar, o winger que estiver do lado da jogada vai ter que baixar até a primeira linha, empurrando o lateral para uma posição de terceiro zagueiro aberto. Então não vai ser o Tchouaméni que vai fazer esse movimento, tá? Quem vai fazer é o ponta. Por isso que em jogos muito grandes, o Mastantuono não tem jogado como titular e o Vini joga mais na dupla de ataque mesmo, com outro jogador ali fazendo a ponta. E aí, esse cara vai jogar aqui, cuidando do corredor por fora, e o lateral do lado da jogada ele vai fazer meio que o meio espaço aqui se transformar quase que num terceiro zagueiro, beleza? São essas duas variações aqui que o time do Xabi Alonso usa para poder formular essa linha de 5 e também manter 4 jogadores aqui na primeira linha, com o Mbappé sendo mais preservado. Essa função no jogo contra o Barcelona foi brilhantemente feita pelo Camavinga pelo lado direito, mas pela esquerda o Vini preocupava mais o Koundé, que era mais contido no apoio, mas expunha ali um pouco mais ali o Carreiras no mano a mano com o Lamine, que também era preocupante. Então o camisa 7 também tinha que baixar metros. Em dado momento do jogo, o Xabi Alonso tirou o Vinícius Júnior e optou por inserir o Rodrigo no jogo, justamente para fazer melhor esse trabalho de marcação em bloco baixo
e ter um jogador menos cansado, né, mais descansado, melhor dizendo, para poder avançar nesses contra-ataques. Aí teve aquela polêmica toda, né, que tirou o Vini, que tira o Vini todo jogo e tal. Tem momentos do jogo que você precisa segurar um pouco mais o resultado, tá? Então tem que ter um pouco dessa compreensão e essa visão tática também do porquê das escolhas do Xabi Alonso nesse jogo. Aquela substituição foi um escárnio. Eu discordo muito, tá? Não foi um escárnio. O Vinícius Júnior estava bem no jogo, sim, mas ele precisava ali de alguém para poder fazer mais esse trabalho de marcação e naturalmente o Rodrigo marca melhor do que o Vinícius Júnior. E naquela etapa do jogo seria importante ter alguém com tanque cheio, com pulmão e com disposição para poder fazer aquele trabalho sujo, porque era o momento que o Barcelona estava colocando o Real Madrid nas cordas, beleza? Provavelmente eu vou ter que voltar aqui em outro momento para poder fazer novas análises sobre o Real Madrid, atualizar, quando tudo estiver mais convicto, né, de que esse é o jeito que o Real Madrid joga. Eu estou fazendo aqui uma análise dentro do que a gente viu na temporada e tem muitas, né, variações de time, mudanças na escalação, mas nesse início de temporada o que se vê é isso aqui, tá? Um Xabi tentando acertar essas variações defensivas, muito mais até do que ofensivas. No ataque ele está deixando tudo na conta do talento individual dos jogadores, sem complexas variações ou instruções de posicionamentos, deslocamentos, né, nos momentos com a posse de bola. Além disso, a gestão do elenco, a administração de egos, é algo a ser observado. Claramente a opção que faz todo o jogo em trocar o Vini não está agradando o jogador, que saiu muito irritado desse jogo contra o Barcelona, como eu já disse, se questionando por que sempre ele. O Rodrigo, de titular e versátil inquestionável, a opção de 20 minutos de jogo quando entra, é quase sempre na posição do Vini. Né, alguns dão conta ali de que ele abriu mão de jogar em outros papéis, que ele daria muito mais chances de jogar, menos chances, né, inclusive de jogar mais minutos para brigar por posição justamente na ponta esquerda, onde o Vini joga. Queria falar sobre o Endrick também, ainda não teve um minuto sequer jogando na temporada, né, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, dia 1º de novembro, no sábado. O Real Madrid acho que ainda entra em campo hoje, né, porque tem Champions meio de semana, mas por enquanto, né, ainda não temos aí nenhuma notícia de que o Endrick, né, jogou. Ele tá para sair do Real Madrid, algumas notícias dão conta aí, né, de que ele tá indo pro Lyon, né, a lesão que tirou ele do Mundial ali nas últimas rodadas, somada à ascensão do Gonzalo, né, no próprio Mundial, fizeram com que ele se tornasse ali uma terceira opção, né, e a gente vai precisar falar do Endrick com mais profundidade aqui no canal e muito em breve, mais breve do que vocês pensam, vai ter um vídeo aqui sobre o Endrick, falando sobre toda essa situação aqui no canal, beleza? O Mbappé é visto como intocável, até quando os jogos já estão resolvidos, e mesmo quando tem companheiros ofensivos jogando melhor, ele é o último a ser cogitado, né, para sair, fora o fato de que mexer na sua posição é um tópico sensível, né, para a questão de harmonia do vestiário, ainda que eu acho que isso seria o melhor para a equipe. Então, aí são questões aí que o Xabi Alonso tem ainda para fazer o ajuste fino aí durante a temporada. Até aqui o Real Madrid vence jogos, mas não convence em atuações. Venceu 9 de 10 jogos em La Liga, é líder com 27 pontos, 5 de vantagem para o vice-líder Barcelona. A derrota foi uma cachapante goleada ali de 5-2 para o Atlético de Madrid. Gente, eu estou olhando aqui de vez em quando porque o Bayern está jogando contra o Bayer Leverkusen, tá? Então estou vendo aqui se acontece alguma coisa importante no jogo. Na Champions, derrotou o Olympique de Marseille por 2-1, o Kairat por 5-0 e a Juventus por 1-0. Enfim, vamos aí aguardar para ver quais serão os próximos passos, os próximos capítulos aí dessa empreitada do jovem técnico e ex-jogador do clube merengue, né? Será que ele vai ter vida longa no cargo? Ou as pressões que um gigante branco o esmagarão quando ele tiver que resolver problemas de ego? Deixa aqui embaixo a sua opinião, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!